Você já sentiu, em algum momento, aquela dificuldade para engolir um pedaço de comida ou até mesmo um gole de água? Às vezes a gente pensa que é só algo passageiro, talvez a garganta ressecada, mas quando esse desconforto insiste em aparecer, pode ser um sinal de que o corpo está pedindo mais atenção. E é justamente sobre isso que quero conversar com você hoje. Vamos falar sobre o câncer de esôfago, uma doença que atinge principalmente pessoas acima dos 60 anos e que muitas vezes começa com sinais tão sutis que passam despercebidos. Eu sei que esse é um tema delicado, ninguém gosta de falar sobre câncer, e muito menos pensar que pode estar em risco. Mas a verdade é que quanto mais a gente entende o nosso corpo, mais chance tem de agir cedo e cuidar da saúde. O esôfago, que é o canal que leva os alimentos da boca até o estômago, às vezes começa a apresentar mudanças silenciosas. A dificuldade para engolir, a sensação de que a comida fica parada, uma dor que insiste no peito ou até mesmo uma perda de peso sem explicação podem ser sinais que merecem atenção. E olha, não é para assustar, mas sim para despertar cuidado, porque quanto mais cedo se descobre, maiores são as chances de tratamento. Imagina só uma situação simples. Você sempre adorou comer pãozinho no café da manhã, mas de repente percebe que precisa tomar mais água para conseguir engolir. Ou então começa a evitar comidas mais sólidas porque parecem emperrar na garganta. Muitas vezes a gente acha que é normal do envelhecimento, que é só uma fase, mas nem sempre é. O corpo manda recados e cabe a nós ouvir. O câncer de esôfago é mais comum em pessoas que fumaram durante a vida ou que tiveram o hábito de consumir bebidas alcoólicas com frequência. Mas ele também pode aparecer em quem sofre de refluxo por muitos anos, aquela sensação de que o ácido do estômago volta e queima a garganta. O importante aqui é lembrar que não existe culpa, não existe julgamento. Existe apenas a necessidade de cuidar do corpo que temos hoje, porque é nele que a vida acontece. E quando eu falo de cuidar, não é apenas ir ao médico quando o problema já está grande. É prestar atenção nos pequenos sinais. É contar para o médico de confiança quando algo não parece normal, mesmo que pareça uma bobagem. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Ele abre portas para tratamentos menos agressivos e com muito mais chance de sucesso. Eu sei que às vezes a gente evita falar sobre o que sente, por medo de descobrir algo ruim. Mas, na verdade, descobrir cedo é dar a si mesmo a chance de viver melhor. O que quero que você leve até aqui é essa ideia. O corpo fala, e a gente precisa escutar. Se engolir está ficando difícil, se a voz mudou, se a tosse persistente ou aquela dorzinha chata que não passa, não ignore. Pode ser apenas um incômodo passageiro, mas também pode ser o começo de algo que merece atenção. O cuidado com a saúde depois dos 60 não é um luxo, é um presente que você se dá para continuar aproveitando os dias com mais disposição e alegria. E sabe de uma coisa? Esse papo não é só sobre doença, é sobre vida, porque entender os sinais do corpo e buscar ajuda é, no fundo, um gesto de amor próprio. É como regar uma planta. Se você dá água na hora certa, ela floresce. O mesmo acontece com a gente. Quando falamos em diagnóstico, pode parecer algo distante ou até assustador, mas na prática é simplesmente o cuidado de investigar de forma mais profunda o que está acontecendo. Muitas vezes o primeiro passo começa em algo simples, como contar ao médico de família ou ao clínico geral que engolir não anda fácil, ou que há uma dorzinha incômoda no peito. A partir daí, o médico pode pedir exames que ajudam a enxergar melhor o que está acontecendo dentro do esôfago. Um dos exames mais comuns é a endoscopia, que nada mais é do que uma câmera bem pequena que passa pela garganta para observar o esôfago e o estômago. É um procedimento rápido, feito com sedação, e que pode mostrar se há alguma alteração. Muitas vezes é nesse momento que o médico consegue perceber se há um tumor começando a se formar ou se ainda é apenas uma inflamação. Pode ser desconfortável imaginar, mas é justamente esse exame que abre as portas para a chance de tratar no começo, quando tudo é mais simples. Eu sei que para muitos idosos só a ideia de fazer um exame já gera preocupação. Mas pense comigo, o exame é uma ferramenta de proteção, quase como uma lanterna acesa em um quarto escuro. Sem a luz, a gente pode tropeçar. Com ela, conseguimos enxergar o caminho. E quando o câncer é descoberto cedo, as chances de cura aumentam de forma surpreendente.
É como encontrar um vazamento pequeno antes de a casa toda ser inundada. Outra coisa importante é entender que mesmo depois do diagnóstico, a medicina tem avançado muito. Hoje já existem diferentes caminhos de tratamento que podem ser indicados conforme a necessidade de cada pessoa. Em alguns casos, o tumor pode ser retirado em uma cirurgia. Em outros, o tratamento pode envolver radioterapia ou quimioterapia, que ajudam a controlar e até eliminar as células doentes. E cada vez mais, os médicos combinam essas formas de tratamento para trazer resultados melhores e com menos sofrimento. É claro que cada história é única, não existe uma receita pronta, porque cada corpo responde de um jeito, cada vida tem sua própria trajetória. Mas uma coisa é certa, ninguém precisa enfrentar esse desafio sozinho. Equipes médicas, familiares e até grupos de apoio estão aí justamente para dar suporte, tanto físico quanto emocional. E esse apoio é fundamental, porque não é apenas o corpo que precisa de cuidado, mas também o coração e a mente. Eu lembro de uma senhora que dizia que o mais difícil não era o tratamento em si, mas a sensação de estar sozinha com os pensamentos. E sabe o que fez diferença para ela? Conversar com outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Esse tipo de partilha, esse olhar de "eu te entendo", traz um alívio imenso. Afinal, quando a gente percebe que não é o único na caminhada, o fardo fica mais leve. É por isso que, além dos exames e dos tratamentos médicos, também precisamos falar sobre esperança. Porque esperança não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir o coração para a possibilidade de melhora. É acreditar que, mesmo diante de um diagnóstico difícil, ainda existe caminho, ainda existe vida a ser vivida, ainda existe alegria possível. Quero deixar aqui um convite especial. Compartilhe nos comentários se você já passou por algum exame, se conhece alguém que enfrentou essa situação, ou mesmo se tem alguma dúvida sobre os sinais que falamos. Esse espaço pode ser um lugar de troca e de apoio, porque ninguém precisa caminhar sozinho. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém querido, porque às vezes uma informação assim pode até salvar uma vida. Quando falamos sobre tratamentos, é natural que venha à mente a preocupação com dor, desconforto ou até a ideia de perda de qualidade de vida. Mas hoje, a medicina tem se preocupado não apenas em combater a doença, mas também em preservar o bem-estar. Isso significa que, junto com os tratamentos para o câncer de esôfago, existem cuidados que ajudam a manter a alimentação, o conforto e até o prazer de viver os dias com mais tranquilidade. Pequenas adaptações na dieta, por exemplo, podem facilitar bastante a hora de se alimentar, garantindo que o corpo continue forte para enfrentar cada etapa. O que eu quero que você leve daqui é a ideia de que cuidar da saúde não é apenas tratar uma doença já instalada, mas também olhar para os sinais que o corpo nos dá todos os dias. O câncer de esôfago pode parecer um inimigo silencioso, mas na verdade o corpo costuma mandar recados. A dificuldade para engolir, a dor que aparece sem explicação, a perda de peso sem esforço, tudo isso é um pedido de atenção. E quanto antes essa atenção acontece, maiores são as chances de que o tratamento seja mais leve e eficaz. Mas existe algo ainda mais importante. Nunca se esquecer de que a vida não se resume a um diagnóstico. A vida é feita de momentos, de encontros, de pequenas alegrias que continuam existindo mesmo em meio a um tratamento. Muitas pessoas descobrem forças que nem sabiam que tinham depois de receber uma notícia dessas. Descobrem que a fé, a família, a amizade ou até aquele hobby esquecido no tempo podem se tornar combustível para seguir em frente. Eu gosto de pensar que envelhecer é como escrever um livro longo e cheio de capítulos. Alguns deles são leves e engraçados, outros são mais difíceis e desafiadores. Mas cada capítulo tem valor, porque faz parte da nossa história. E mesmo quando surge uma página mais dura, como o enfrentamento de um câncer, ainda é possível continuar escrevendo com coragem, esperança e, acima de tudo, amor pela vida. Por isso, se você desconfia de algum sintoma, não hesite em buscar ajuda. Não ignore, não adie, não tente se acostumar com aquilo que não está certo. E se já recebeu um diagnóstico, saiba que a sua história não termina aí. Você ainda tem muito a viver, muito a ensinar e muito a aproveitar. Quero deixar aqui um convite especial.
Compartilhe nos comentários se você já passou por algum exame, se conhece alguém que enfrentou essa situação, ou mesmo se tem alguma dúvida sobre os sinais que falamos. Esse espaço pode ser um lugar de troca e de apoio, porque ninguém precisa caminhar sozinho. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém querido, porque às vezes uma informação assim pode até salvar uma vida. Lembre-se sempre, a vida depois dos 60 pode ser cheia de desafios, mas também pode ser cheia de escolhas e de alegrias. E cada atitude que você toma, cada cuidado com o seu corpo, é como plantar uma sementinha que vai florescer em mais saúde, mais energia e mais tempo de qualidade ao lado de quem você ama.